Boa noite! Está no ar o Jornal BKM, trazendo notícias da semana para vocês. Eu sou Helder Kelvis e fique agora com as seguintes notícias. Polícia Federal apura possível vazamento em operação que mirou Carlos Bolsonaro. Jovem morre após passar mal em teste físico da PMDF. Exército publica portaria que suspende ampliação de armas restritas. Milei chama Petro de assassino comunista e gera crise com a Colômbia. Já no mundo dos esportes, com o nosso apresentador Messias Fernandes, tabu quebrado. São Paulo vence Corinthians em Itaquera pela primeira vez. Indefinição segue e James do São Paulo não está garantido na Supercopa. NBA. LeBron James brilha em vitória com 2 prorrogações sobre Warriors. O compromisso global da Iberdrola com o esporte feminino. Saiba as previsões climáticas para a próxima semana com o nosso apresentador Johnny Pinho no Radar do Tempo. E no Hora Rural de hoje com Manuela Fidalgo, mercado brasileiro de soja melhora. Mais soja do que nunca. Rio Grande do Sul pode superar média histórica. Preço da arroba do boi gordo recua. Carne bovina. Exportação atinge 168,103 mil toneladas em janeiro. A Polícia Federal apura possível vazamento em operações que mirou Carlos Bolsonaro. Vereador não estava na casa de praia em Angra dos Reis quando a equipe chegou. Carlos poderia ter sido avisado por porteiros ou outros moradores de outros endereços, acredita a Polícia Federal. A Polícia Federal abriu uma investigação para apurar se informações da Operação Primeiro, realizada na segunda-feira, dia 29 de janeiro, foram vazadas com antecedência ao vereador Carlos Bolsonaro, um dos alvos das diligências. Fontes ouvidas pelo Correio confirmam a investigação. Quando a equipe policial chegou até a residência localizada em Angra dos Reis, no dia da operação, Carlos não estava no local. De acordo com testemunhas ouvidas pelos investigadores, nas proximidades da residência, o ex-presidente Jair Bolsonaro, junto com os filhos, teria deixado o local por volta das 6h30 da manhã. Carlos Bolsonaro presta depoimento à Polícia Federal em investigação sobre postagem alvo de operação da Polícia Federal. Carlos Bolsonaro estava na praia com o pai. A polícia não acredita que o vazamento tenha ocorrido de dentro do setor, mas que Carlos e os outros podem ter sido avisados por porteiros ou moradores de outros endereços. A primeira equipe foi deslocada para a Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, e apenas depois disso, outros investigadores foram até Angra dos Reis. O advogado Fábio Gagenwarten, o ex-ministro das Comunicações, afirmou que o grupo deixou a casa às 5 horas para ir pescar. No entanto, os policiais acreditam que a saída ocorreu justamente em razão das buscas. Qualquer suspeita de vazamento é apurada. Neste caso, não parece ter ocorrido algo grave, mas precisamos avaliar, diz uma fonte sob a condição de anonimato. Jovem morre após passar mal em teste físico da Polícia Militar do Distrito Federal. Gabriela Rosa não se sentiu bem durante uma corrida. Ela chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu. Uma moça morreu na segunda-feira, dia 29 de janeiro, supostamente por complicações resultantes de um teste de aptidão física da Polícia Militar do Distrito Federal,
ao que ela se submeteu um dia antes. Gabriela Rosa, segundo uma testemunha, teve um mal súbito durante a corrida e chegou a ser levada ao hospital. A prova física que antecede o curso de formação é uma das etapas de avaliação exigida após a aprovação no concurso da corporação. Outra participante do TAF contou ao Correio que viu uma mulher recebendo, aparentemente, ajuda médica por não estar se sentindo bem. Viu uma menina deitada na maca, pálida, com a boca bem aberta e os olhos fechados, como se já estivesse morrido, disse. Na rede social, a Comissão de Aprovados da Polícia Militar do Distrito Federal 2023 divulgou mensagem sobre o ocorrido. Rogamos a todos que orem pela alma de Gabriela e para que Deus conforte a sua família. A morte é algo inevitável. Todos nós nascemos para encontrá-la um dia, mas ninguém nunca está preparado para isso. Hoje perdemos uma irmã de trajetória que lutava pelo seu sonho de ser policial. Estava escrito em um dos perfis do grupo. Por nota, a Polícia Militar do Distrito Federal lamentou e se solidarizou com os familiares e amigos da candidata. Com relação ao teste de aptidão física, TAF, cabe esclarecer que todos os aspectos que envolvem a aplicação das provas são de responsabilidades da banca examinadora. Não houve nenhuma participação da Polícia Militar do Distrito Federal durante os 2 dias do TAF, informou a instituição. Agora com você, Esportes BKM. Tudo o que você precisa saber sobre o esporte no Brasil e no mundo. O Jornal BKM traz para você um resumo das atualizações do mundo dos esportes. Esportes BKM. E vamos lá. Tabu quebrado. São Paulo vence Corinthians em Itaquera pela primeira vez. Histórica vitória tricolor teve gols de Caleri e Luiz Gustavo. Arthur Souza descontou. O São Paulo encerrou nesta terça-feira, 18, um tabu que durava 10 anos e 18 jogos, ao vencer o clássico contra o Corinthians na Neoquímica Arena por 2-1. A vitória, válida pela 4ª rodada do Campeonato Paulista, é a primeira do tricolor em Itaquera, desde que o estádio do rival foi inaugurado para a Copa do Mundo de 2014. Os gols do São Paulo foram marcados por Caleri e Luiz Gustavo, um em cada tempo. O jovem Arthur Souza descontou para o Corinthians aos 45 minutos do segundo tempo. Vaias da torcida do Corinthians. O Timão ainda teve o zagueiro Caetano expulso após chamada do VAR, aos 42 minutos do primeiro tempo, quando o placar mostrava 1-0.
A noite ficou marcada também por fortes vaias da torcida corintiana para o técnico Mano Menezes, o meia Matias Rojas e o centroavante Yuri Alberto. Tricolor invicto, rival em crise. Com a vitória, o São Paulo assume provisoriamente a liderança do grupo D, com 10 pontos, 3 vitórias e um empate. Já o Corinthians fica com 3 pontos e chega a 3 derrotas consecutivas em 4 jogos na temporada. Com a sequência da 4ª rodada, o Timão pode ficar 3 pontos na zona de classificação do grupo C, com risco de assumir a lanterna. Está aí, Corinthians, está na hora de se levantar. Indefinição segue. Rames do São Paulo não está garantido na Supercopa. Técnico tricolor diz que volta de colombiano depende mais do feedback do próprio jogador. Diferente do início consistente da temporada do São Paulo, a situação do meia James Rodrigues segue sem uma definição clara. O jogador concluiu o trabalho de controle de carga e passou a trabalhar com o grupo tricolor nessa semana, mas não tem presença garantida na Supercopa do Brasil. Às 16 horas deste domingo, contra o Palmeiras, no estado do Mineirão, em Belo Horizonte. A estreia do colombiano pelo tricolor paulista na temporada. Aliás, não tem qualquer previsão. Segundo o técnico Thiago Carpini, a presença de Rames nas próximas partidas do São Paulo depende do momento em que o atleta se sinta melhor para voltar a jogar. Abre aspas. Ele treinou essa semana com o grupo. Não posso afirmar se ele tem condições de participar do elenco que viaja para Belo Horizonte, mas essa semana treinou com o grupo. Já vem se sentindo melhor. Fecha aspas, disse Carpini. Abre aspas. Está muito próximo do retorno aos gramados, mas agora vai muito mais do que o feedback do atleta. A gente precisa respeitar isso. Em relação à parte clínica e física e a técnica, talvez ele precise de jogo para garantir o seu melhor momento. Mas a gente precisa respeitar o momento que o Rames se sinta bem para poder atuar com segurança e nos ajudar. Não sei se no próximo fim de semana ou se fica para a próxima rodada, acrescentou. James Rodrigues fez 14 partidas pelo São Paulo e marcou um gol. O último jogo dele foi há 2 meses, no empate em 0-0 com o Cuiabá, pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado. O colombiano de 32 anos tem contrato com o tricolor paulista até junho de 2025. Antes do começo da temporada, Rames chegou a dar declarações colocando em dúvida a permanência dele no clube. NBA. LeBron James brilha em vitória com 2 prorrogações sobre Warriors. LeBron James continua colocando seu nome na história da NBA aos 39 anos. Ele se tornou o jogador mais velho da história a anotar um triplo-duplo e guiou o Los Angeles Lakers a uma vitória épica sobre o Golden State Warriors por 145-144, com direito a um duelo particular com Stephen Curry e 2 prorrogações com Jay Center. King James bateu seu recorde de rebote na carreira e se tornou o primeiro atleta desde Kareem
Abdul-Jabbar em 1976 a fazer um triplo-duplo com a camisa dos Lakers e o terceiro da história da liga. Além da dupla, quem também conseguiu tal feito foi Eugene Baylor. Fora os recordes individuais, LeBron decidiu também a partida a favor dos Lakers após protagonizar uma batalha épica com Stephen Curry, que acertou uma cesta de 3 a 6 segundos no fim da segunda prorrogação. Ele converteu os 2 lances livres finais para levar sua equipe ao triunfo. Além disso, colocou-se à frente do duelo particular contra o rival. Agora são 11 vitórias de LeBron contra 10 de Curry em 21 confrontos. LeBron James terminou o jogo com 36 pontos e 12 assistências, enquanto Curry fez 46 pontos, pegou 3 rebotes e deu 7 assistências. Anthony Davis também foi importantíssimo para os Lakers, com 29 pontos e 13 rebotes. Abre aspas. O Steph me mantém jovem. Somos 2 dos jogadores mais velhos da NBA. Isso é algo que de verdade, quando você se aposentar, é para levar e mostrar para os seus netos que você enfrentou um dos melhores que já jogaram esse esporte. O Stephen, depois do jogo, veio me perguntar: como você consegue continuar melhorando? Para mim, esse é um verdadeiro testamento. Do nosso trabalho no esporte. Ser honesto com o esporte e o esporte depois nos retribui. Fecha aspas. Afirmou o craque dos Lakers. Apesar de protagonizarem uma partida histórica, Lakers e Warriors não estão em grandes momentos na NBA. Com a vitória, a equipe do LeBron alcançou o 9º lugar da Conferência Oeste, com 24 triunfos, enquanto Warriors ocupam o 12º lugar, com 19. O Oklahoma City Thunder, o Minnesota Timberwolves, o Oklahoma City Thunder e o Minnesota Timberwolves têm 32. O Timberwolves, inclusive, perderam para o San Antonio Spurs por 113 a 112. O vice-líder da Conferência Oeste teve a última posse de bola e errou a cesta. Apesar de revés, Anthony Edwards foi o cestinha da partida com 32 pontos, 6 rebotes e 12 assistências. No entanto, o que chamou a atenção do duelo foi que um morcego invadiu o Forest Bank Center e a partida precisou ser paralisada. O mascote Spurs, curiosamente vestido de Batman, foi o responsável por caçar e retirar o animal da quadra. Destaque também para a derrota do líder da Conferência Leste, o Boston Celtics, que foi atropelado em casa para o Los Angeles Clippers, que venceu por 115 a 96 com Kawhi Leonard como cestinha da partida com 26 pontos. Apesar da derrota, os Celtics continuam isolados na liderança, com 35 pontos contra 32 do Milwaukee Bucks, que venceu o New Orleans Pelicans por 141 a 117.
E vamos continuando. O compromisso global da Iberdrola com o esporte feminino. Na Iberdrola, fomos a primeira empresa a assumir um compromisso global para promover a participação das mulheres nos esportes, nas mesmas condições que os homens. Incentivamos a participação em todos os níveis e em dezenas de esportes, tanto os principais quanto os minoritários. Embora o futebol seja o esporte em que nosso impacto seja provavelmente mais visível. Tanto na Espanha quanto no Brasil, somos a principal patrocinadora da seleção feminina principal de futebol. Na Espanha também somos a principal patrocinadora de todas as categorias de base da seleção principal de futebol de salão e de praia, da Copa Rainha, da Supercopa Iberdrola e outros. No Brasil também cedemos o nosso nome ao campeonato de futebol feminino, que se chama Brasileirão Feminino, Neoenergia, tomando o nome da nossa subsidiária no país. Graças a esse acordo de patrocínio com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, válido até 2024, e o maior da história da empresa, a Neoenergia também se torna a primeira empresa a apoiar exclusivamente a seleção brasileira feminina de futebol. Na Escócia, nossa subsidiária Scottish Power é a principal patrocinadora da Scottish Women's Football, SWF, e do Campeonato Nacional entre Clubes. Como resultado, nós tornamos patrocinadores da Scottish Youth Challenge Cups em todas as 3 categorias de idades, além da Scottish Women's Highlanders and Sandlingue. O objetivo é de continuar melhorando o nível das categorias de base e também das regiões mais remotas. Muito bem, é isso aí. Só novidade. Embaixadoras da Iberdrola. O programa Embaixadoras da Iberdrola tem como objetivo empoderar as mulheres atletas, reconhecer o seu papel como referência na sociedade e conscientizar a todos da necessidade de construirmos uma sociedade com igualdade de oportunidades. Já contamos com 35 esportistas mulheres de alto nível, da Espanha e do Brasil, representando os valores do nosso grupo por meio de suas atividades esportivas. Com elas, continuamos abrindo caminho para que o esporte feminino finalmente receba o reconhecimento que merece. Com certeza, assim como o esporte masculino, o esporte feminino tem que ganhar o seu espaço no mundo. As mulheres aí estão jogando muito, as mulheres estão dedicando muito e merece sim ser bem visto nessa sociedade. Olha só que legal, Iberdrola também com o esporte paraolímpico. Na Iberdrola, acreditamos que o esporte é um veículo fundamental para avançar em direção à igualdade. Esporte sem rótulos. Por isso entendemos que o esforço é igual para todos os esportistas, independente das suas necessidades ou não de próteses, cadeiras de roda e etc. Temos um firme compromisso e estamos orgulhosos com os atletas olímpicos e paraolímpicos e patrocinamos
a equipe paraolímpica espanhola. Por meio do plano ADOP, Apoio ao Esporte Paraolímpico, desde sua criação em 2005. Com isso, a empresa trabalha para apoiar os atletas olímpicos e paraolímpicos espanhóis em seu caminho para os Jogos de Paris em 2024. Aí, ó. Iberdrola abraça todas as causas. Muito bom, muito bom. Esse plano ADOP, Apoio ao Esporte Paraolímpico, é muito bom. Todos nós temos uma chance. Todos nós podemos fazer algo bom. Todos nós podemos fazer algo. Não importa como você esteja. Se você usa uma prótese ou você está em cadeira de rodas, não importa se você é deficiente visual, se você é deficiente auditivo, o esporte paraolímpico está aí para mostrar que você é igual a todos nós. Muito bem, esses foram o resumo do mundo dos esportes pra você. Iniciando agora mais um Radar do Tempo BKM com Johnny Pinho, e agora irei apresentar para vocês as previsões climáticas semanais para Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. Começando agora por Campinas, a terra campineira terá um domingo bastante ensolarado, quente, sem risco de chuva, mínima de 21 graus, máxima de 32. Iniciando agora a segunda-feira do trabalhador campineiro, também zero risco de chuva, tá? Mínima de 21 graus, máxima de 31. A terça-feira já será um dia bastante nublado e com fortes riscos de chuva, tá bom? Mínima de 21 graus, máxima de 33 e 70% de risco de chuva, no qual promete se instalar pela parte da tarde. Já a quarta-feira fará mínima de 20 graus, máxima de 28, também com fortes indícios de chuva, no qual promete se instalar pela parte da manhã e finalizar só pela parte da noite. Já a quinta-feira também promete altos riscos de chuva, no qual se irão se instalar pela parte da manhã e também finalizará pela parte da noite. Mínima de 19 graus, máxima de 28. A sexta-feira fará uma mínima de 19, máxima de 28, com uma chuva que promete se instalar pela parte do meio-dia e finalizar já pelo finzinho da tarde. Agora, o sábado fará mínima de 20 graus, máxima de 29, chuva fraca, também pela parte da tarde, iniciará pela parte do meio-dia, finaliza já pela parte da noite. Agora, indo diretamente para São Paulo, capital, o domingo, a terra da garoa fará aquela manhã clássica ensolarada, todavia a parte da tarde fará alguns riscos de chuva em regiões localizadas da capital, mínima de 20 graus, máxima de 31. A segunda-feira fará quase a mesma coisa, mínima de 21 graus, máximo de 31, chuvas localizadas em algumas regiões da capital, no qual promete se instalar também pela parte da tarde e finalizar já pelo finzinho da madrugada. Já indo para terça-feira, mínima de 21 graus, máxima de 32, já promete ser um dia bastante nublado, no qual talvez poderá se ocorrer uma chuva já pelo finzinho da tarde se instalar pelo resto da noite. Agora, quarta-feira, mínima de 19 graus, máxima de 25, também promete altos índices de chuva, no qual irá se instalar pela parte da tarde. Quinta-feira, mínima de 19, máxima de 25, igual a quarta-feira, uma chuva que promete se instalar também pela parte da tarde, dessa vez com altos índices de chuva e também de alagamento pela cidade. Sexta-feira,
mínima de 19, máxima de 28. Mais uma vez aquela chuvinha para a parte da tarde em São Paulo. Uma semana em São Paulo, capital inclusive, que promete altos índices de chuva, portanto é bom se proteger e tomar bastante vitamina C. E para finalizar, o sábado também com altos índices de chuva pela parte da tarde, mínima de 19 graus e máxima de 27. E para finalizar, vamos agora para o Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa terá um domingo anormal na cidade. Um domingo com altos índices de chuva, mínima de 25 graus, máxima de 31, chuvas fortes, no qual promete se instalar pela parte da tarde na cidade. Agora, a segunda-feira do trabalhador carioca, zero risco de chuva, um dia bastante ensolarado da manhã até ao finzinho da tarde, mínima de 25 graus e máxima de 33. A terça-feira já promete ser bastante nublada, zero risco de chuva, mínima de 26, máxima de 33. Já a quarta-feira já promete ser um dia bastante intenso, talvez o mais intenso da semana, mínima de 24 graus, máxima de 29, chuvas no qual prometem se instalar já pela parte da manhã e finalizar já pela madrugada de quarta para quinta-feira. E a quinta-feira, mínima de 24 graus, máxima de 28, também uma chuva que promete se emendar de quarta-feira já para quinta, mínima de 24 graus, máxima de 28, chuva que promete vir da quarta-feira e se emendar até o finzinho da noite. Já a sexta-feira, mínima de 25 graus, máxima de 29, que no qual promete uma chuva que promete se instalar pela parte da manhã e finalizar pela parte da noite. E para finalizar, o sábado, mínima de 25, máxima de 30, com também altos índices de chuva, no qual promete se instalar pela parte da manhã e finalizar pela parte da noite. E esse foi mais um Radar do Tempo BKM com Johnny Pinho. Boa noite, eu sou Manuela Fidalgo. No Hora Rural de hoje, mercado brasileiro de soja melhora. Veja preços e cotações. No dia, com a boa valorização de Chicago e com o dólar subindo, as cotações da soja ficam de estáveis a mais altas. O movimento do mercado brasileiro de soja melhorou nesta terça-feira, dia 30, com registro de vendas. Não foram negociados grandes lotes, mas os produtores já começam a aceitar o cenário atual dos preços. No dia, com a boa valorização de Chicago e com o dólar subindo, as cotações ficaram de estáveis a mais altas. Os prêmios, no entanto, seguem pressionados, dificultando melhores reações. Segundo analistas de safra e mercado, a entrada da safra nova favorece prêmios negativos. Passo Fundo, R$ 120. Regiões das Missões, R$ 119,50. Porto de Rio Grande, R$ 124. Cascavel, R$ 109. Porto de Paranguá, R$ 118. Rondonópolis, R$ 105. Dourados, R$ 103. Rio Verde, R$ 101. Soja de Chicago. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadoria de Chicago fecharam a terça-feira com preços acentualmente mais altos, recuperando parte do terreno perdido recentemente. O movimento de cobertura de posições vendidas, impulsionado pela alta do petróleo e pela queda do dólar, assegurou a recuperação consistente. O cenário fundamental segue de pressão com a entrada da safra brasileira e as perspectivas favoráveis para a Argentina. Com isso, os compradores tendem a mudar de foco, concentrando suas compras na América do Sul. Portanto, os ganhos de hoje tiveram caráter técnico. Os contratos de soja em grão com entrega em março fecharam com alta de 24,50 centavos de dólar, ou 2,05%, a 12,18, 3/4 por bushel. A posição de maio teve cotação de 12,27 dólares, 3/4 por bushel, com ganho de 22,75 centavos ou 1,88%.
Nos subprodutos, a posição de março do farelo fechou com alta de 8,70 dólares, ou 2,45%, a 363 dólares por tonelada. No óleo, os contratos com vencimento em março fecharam a 46 centavos de dólar, com alta de 45 centavos ou 0,98%. Câmbio. O dólar comercial encerrou a sessão em queda de 0,8%, sendo negociado R$ 4,9.453 para a venda de R$ 4,9.433 para a compra. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 4,9.346 e a máxima de R$ 4,9.812. Mais soja do que nunca. Rio Grande do Sul pode superar a média histórica, diz rede de cooperativas. Estado sofreu com 2 grandes estiagens consecutivas, mas agora tem o potencial para superar a safra de 2020 e 2021. Até então, recorde. Depois dos produtores de soja do Rio Grande do Sul terem sofrido umas severas estilagens por 2 safras seguidas, há agora uma grande luz no fim do túnel. Isso porque a projeção da rede técnica cooperativa, que congrega 21 cooperativas parceiras, é de que o estado tem a maior temporada de sua história. A última grande produção de soja por lá ocorreu em 2020 e 2021, quando 20,8 milhões de toneladas do grão foram colhidas. Agora indica-se que há potencial para superar as 23 milhões de toneladas. Clima tem ajudado. Diante do fenômeno El Niño na safra de 2023-2024, iniciou com desafios. A taxa de ocorrência de replantio, segundo o levantamento, foi de 2,6%, variando de 0 a 5% nas cooperativas, principalmente por conta das chuvas intensas. Contudo, após estabelecida a cultura, o regime de precipitações vem contribuindo para o bom desenvolvimento de soja. As condições das lavouras são animadoras, com cerca de 70% sendo classificadas como boas ou excelentes. Expectativa de produtividade de soja. As condições favoráveis em grande parte das regiões do estado reflete na expectativa de produtividade. Segundo o levantamento da rede técnica cooperativa, o rendimento médio das lavouras está projetado em 3,549 kg entre as cooperativas. As variações foram de 45 a 36 sacas por hectare. Por isso, de acordo com a pesquisa, se as condições seguirem favoráveis e considerando a área de cultivo projetada pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, de 6,67 milhões de hectares para o estado, o caminho para a maior safra de soja da história está pavimentado. Preço da arroba do boi gordo recua. Veja cotações. O mercado físico do boi gordo voltou a apresentar algumas tentativas de compra, abaixo da referência média nesta terça-feira, dia 30. Segundo o consultor de safras e mercado, Fernando Henrique Iglesias, o mês de janeiro foi pautado pelo lento escoamento da carne. É aguardada a melhora das vendas no decorrer da primeira quinzena do mês, período pautado por maior apelo do consumo. Outro aspecto a ser ponderado está na tendência de comercialização mais lenta durante o feriado de carnaval, que pode fazer com que a indústria volte com maior apetite para a compra de gado na retomada das negociações, indica. Ele coloca que vale destacar que o pecuarista ainda dispõe de boa capacidade de retenção, capaz de cadenciar o ritmo das negociações. Preço da arroba do boi. São Paulo é de R$ 239,00, Goiânia R$ 230,00, Uberaba R$ 243,00, Dourados R$ 231,00 e Cuiabá R$ 210,00. Atacado. O mercado atacadista apresentou manutenção dos preços no decorrer desta terça-feira, dia 30. Iglesias aponta que o escoamento de carne foi bastante lento ao longo de janeiro. Abre aspas. O momento agora é de maior otimismo em torno de escoamento da carne durante a primeira quinzena de fevereiro, com a entrada dos salários, movimentando a reposição entre atacado e varejo. Dessa forma, é possível que os frigoríficos consigam dar vazão ao produto estocado. Fecha aspas, comenta. Quarto traseiro segue cotado, R$ 18,00 por quilo, ponta de agulha ainda é precificada por 12,50 centavos de reais por quilo, quarto dianteiro ainda é precificado a R$ 12,60 centavos por quilo. A exportação da carne bovina atinge de 168,103 mil toneladas em janeiro. Embarques renderam 757,83
885 milhões em 12 dias úteis. As exportações de carne bovina fresca, congelada ou refrigerada no Brasil renderam 757,885 milhões de dólares em janeiro, 19 dias úteis, com média diária de 39,888 milhões de dólares, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A quantidade total exportada pelo país chegou a 168,103 mil toneladas, com média diária de 8,847 mil toneladas. O preço médio da tonelada ficou em 4.508,50 centavos de dólares. Em relação a janeiro de 2023, houve alta de 13,1% no valor médio diário da exportação, ganho de 21,5% na quantidade média diária exportada e desvalorização de 6,9% no preço médio. Segurança Pública. Exército publica portaria que suspende ampliação de armas restritas. Decisão entraria em vigor em 1º de fevereiro e foi suspensa oficialmente na edição desta quarta-feira, dia 31 de janeiro, do Diário Oficial da União. O Exército Brasileiro suspendeu oficialmente nesta quarta-feira, dia 31 de janeiro, a portaria que prévia o aumento de 5 o número de armas de uso restrito, que podiam ser adquiridas por policiais militares, bombeiros militares e seguranças do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial da União nesta quarta-feira. Na segunda-feira, dia 29, a comunicação do Exército anunciou a Portaria 167, Cólogue-Sex, seria suspensa para permitir tratativas junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A publicação desta quarta-feira foi apenas para oficializar a suspensão. Contudo, a publicação do DOU desta quarta-feira aponta ainda que apenas os artigos 3 e 4 da portaria, publicada em 22 de janeiro, estariam em suspensão. Eles afirmam respectivamente. Artigo 3. Fica revogada a portaria de número 136, Cólogue, de 8 de novembro de 2019. No artigo 4, esta portaria entra em vigor em 1º de fevereiro de 2024. Desta forma, os 2 primeiros artigos citados seguem como estão, desconsiderando apenas a data que entrariam em vigor. São eles. Artigo 1. Ficam aprovadas as normas de aquisição, registro, cadastro e transferências de armas de fogo e a aquisição de munições, insumos, acessórios e outros produtos controlados de competência do Comando do Exército. Artigo 2. Fica determinado que a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados adotará, em sua área de competência, as medidas decorrentes. Falando agora da América do Sul. Milei chama Petro de assassino comunista e gera crise com a Colômbia. A fala do presidente da Argentina foi criticada pelo governo colombiano, que convocou o embaixador do país em Buenos Aires, de volta para Bogotá. O presidente da Argentina, Javier Milei, causou uma crise com a Colômbia após uma declaração polêmica em uma entrevista. O ultraliberal chamou o presidente colombiano, Gustavo Petro, de assassino comunista, o que fez com que o embaixador da Colômbia em Buenos Aires fosse convocado para consultas em Bogotá. Em entrevista à jornalista Angélica Patrícia Giannotti, ao ser questionado sobre Petro, Milei não mediu palavras. Ele é um comunista assassino que está afundando a Colômbia, respondeu. O ministro das Relações Exteriores da Colômbia condenou as palavras de Milei.
Como resultado das circunstâncias citadas pelas palavras do presidente da Argentina, o governo da Colômbia chama imediatamente o embaixador Camilo Romero, representante da Colômbia naquele país, para consulta. Indicou a pasta em nota. As palavras do presidente Milei ignoram e violam os profundos laços de amizade, compreensão e cooperação, diz trecho da nota. O embaixador da Colômbia na Argentina, Camilo Romero, usou o X, antigo Twitter, para repudiar as falas do presidente argentino. Milei é um hipócrita, diz. Ele já havia atacado Lula, do Brasil, e até o Papa Francisco. Podemos pensar de formas diferentes, mas a região e a irmandade histórica de nossos povos devem estar acima das diferenças, diz o tweet. Remember those walls are built? Well, baby, they're tumbling down. They didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, ooh, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray you won't, I can feel your halo, halo. I can see your halo, halo. I can feel your halo, halo. I can see your halo, halo. Hit me like a ray of sun, burning through my darkest nights. You're the only one that I want. Think I'm addicted to your light. I swore I'd never fall again, but this don't even feel like falling. Gravity can't forget to pull me back to the ground again. Feels like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace.